Os irmãos podem se assentar. Graça e paz do nosso Rei Jesus, meus irmãos. Alegria sem tamanho estarmos aqui reunidos mais uma vez como igreja, nesse santo e bendito dia do Senhor, atendendo à santa convocação do nosso Rei Jesus, não é? Alegria sem tamanho, irmãos. Na verdade, é um misto de sentimentos para nós, não é? É uma alegria sem tamanho, estamos aqui reunidos, mas estamos nos despedindo temporariamente, né? Não é que nós nunca mais voltaremos, não é que você, quando chegar na sua casa, no seu devocional, não é, tem lá Tito 2:1, e você, não, já estou expert em Tito, não preciso ler. Não é esse o ponto, tá? Mas nós estamos nos despedindo hoje da série que nós iniciamos, Disposições em Tito, cujo título é Tito, colocando a Igreja de Deus em ordem. Hoje é a nossa 13ª e última exposição em Tito. Nós começamos essa série no dia 13/10 de 2024 e estamos terminando no dia 16/2 de 2025. E louvamos o nosso Deus por nos sustentar até aqui nesse tempo, não é? Estava quase esquecendo do cronômetro e eu preciso do cronômetro hoje e os irmãos verão o tamanho do desafio que eu tenho diante de mim e diante de nós hoje. O objetivo dessa noite é pregar, portanto, em toda a carta de Tito. Esse é o grande desafio. A Fê está rindo, né? A Fê com certeza está pensando assim, hoje Deus ouviu as minhas orações. Finalmente virá aquela pregação de 2h30. Será? Eu não me programei para tudo isso, mas vamos ver. Vamos ver o que o Senhor tem reservado para nós aqui, meus irmãos. Então, peço que você abra sua Bíblia em Tito, capítulo 2. E nós vamos fazer um movimento diferente hoje. Toda a igreja lerá o versículo de número 1. Tito, capítulo 2, verso de número 1. Tito 2, verso 1. Esse vai ser o texto que a gente vai ler. Todos acharam? Então vamos lá. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Você já memorizou o seu versículo da semana? Já? Não? Então vamos mais uma vez, que você vai você vai iniciar a semana com um texto bíblico memorizado. Vamos mais uma vez? Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Esse é o único texto que nós leremos agora na introdução. Vamos ao nosso Deus em oração. Mais uma vez. Pai Santo, nós te damos graça, Senhor, e nós bendizemos o teu Filho Jesus por tamanha graça que nos alcançou. E, Senhor, nós estamos exultantes, contentes e na expectativa de sermos agora instruídos, ó Deus, pela sabedoria da Tua palavra. E nós rogamos nessa hora que o Teu Filho Jesus seja exaltado, que nós o vejamos, ó Deus, pelos olhos da fé, que o Senhor nos conceda essa fé, para que vejamos o Teu Filho Jesus exaltado, majestoso e glorioso, à Tua destra nas alturas, pronto a nos santificar, pronto a nos dar mais graça santificadora, pronto a nos confrontar, pronto, ó Deus, a nos conformar e a nos consolar com o Teu santo evangelho. Nós rogamos assim, Senhor, que as minhas debilidades e fraquezas não sejam, em hipótese alguma, pedra de tropeço para a Tua igreja, para os meus amados irmãos. Senhor, que eu não interfira, não atrapalhe a recepção da Tua palavra, mas que nós, como igreja, recebemos com santa alegria e disposição de alma a Tua Escritura e sejamos, ó Deus, rápidos, sábios, eficazes em aplicá-la nas nossas vidas para a Tua glória. E é no Teu bendito Filho Jesus, ó Pai, que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Meus irmãos, a sã doutrina, ela não é um luxo teológico, não deveria ser. A sã doutrina, ela é de uma necessidade vital para as nossas famílias e para a nossa igreja, pois é onde a verdade de Deus é abandonada, a heresia reina e o engano avança e a igreja perece. Então, como nós meditamos ao longo desses meses em Tito, nós vimos que o grande tema da carta de Tito é a sã doutrina conduz à piedade, não é? Em tempos em que nós ouvimos que doutrina divide, que doutrina não é importante, que nós não precisamos pensar nessas coisas, precisamos nos unir em amor,
precisamos evitar as divergências, não precisamos ir tão fundo em teologia, não precisamos ser tão firmes em nossas convicções bíblicas. Em tempos como esse, é onde a heresia reina, o engano avança e a igreja perece. Permita-me ilustrar isso a título de introdução do nosso sermão nessa noite. Imagine um farol. Farol em uma costa perigosa. Esse farol, durante muitos anos, ele vem guiando navios, mostrando o caminho para eles seguirem, a fim de que eles não caiam em precipícios, em desastres, salvando vidas de milhares de pessoas. É um grande farol que, em densas trevas à noite, guia, portanto, os marinheiros dos navios ao caminho seguro. No entanto, num determinado momento, algumas pessoas responsáveis decidiram fazer pequenas alterações de maneira aleatória, sem objetividade, simplesmente porque eles desejaram. E aí, então, uma pequena alteração uma alteração foi feita que, de tal forma que a luz que estava em uma direção levemente foi para outra, tomando outras proporções. Quando esse movimento foi feito, mudando, portanto, o ângulo da luz e a direção que os navios deveriam tomar, que parecia insignificante, essa pequena alteração, essa pequena mudança foi suficiente para causar milhares e milhares de mortes. Desastres e mais desastres. Ao longo do tempo, esse pequeno desalinhamento fez com que os navios começassem a se aproximar perigosamente de rochedos, sem se aperceberem, sem se darem conta de que estavam indo por caminhos perigosos e tortuosos. O resultado: destruição, morte, naufrágios. O que nós aprendemos com isso? A sã doutrina que nós aprendemos na Escritura, essa doutrina que nos traz vida, portanto, o Evangelho, que foi revelado a nós, é como esse farol que ilumina o nosso caminho, que ilumina a igreja. Qualquer leve alteração nesse farol nos conduzirá a caminhos terríveis, a caminhos perigosos, a caminhos tortuosos de condenação. Então, irmãos, sim, doutrina bíblica sólida é importante, sim. Abrir mão disso nos conduz a um caminho sem fundamento, sem fundamento sólido, e pode nos conduzir a um falso céu e uma falsa salvação, e nos revelar um falso Salvador. Então, nós, irmãos, precisamos, como igreja de Jesus Cristo, como crentes no Senhor, entender que a igreja de Jesus Cristo, aqui, portanto, é a nossa afirmação teológica que resume esse sermão. A igreja de Jesus Cristo necessita da sã doutrina para regular sua vida, segundo a vontade de Deus, em oposição a um sistema mundano e enganoso. Na carta de Tito, vemos que a sã doutrina, ela regula várias áreas da vida da igreja. O título do nosso sermão é Tito, : A sã doutrina em um mundo de engano. A sã doutrina em um mundo de engano. E aí vem, portanto, os nossos 4 pontos do nosso sermão. O primeiro deles é: a sã doutrina regula o ministério cristão. Capítulo 1, versos de 1 a 4. A sã doutrina regula a liderança da igreja. Capítulo 1, versos de 5 a 16. A sã doutrina regula a vida dos membros da igreja. Capítulo 2, versos de 1 a 15. E o último ponto: a sã doutrina regula a vida prática dos cristãos no mundo. E aí nós vamos ver capítulos 3, versos de 1 a 15. Então o nosso desafio nessa noite é expor toda a carta de Tito, fechando aí a nossa moldura, e não pregar 2h30, e lembrar os irmãos que os cristãos, portanto, precisam sim da sã doutrina, que a nossa igreja precisa sim da sã doutrina. Esse é o meu grande objetivo nessa noite. Para as crianças, a palavrinha para pesquisar nessa semana com os pais é sã doutrina. Tá bem? Então nós vamos nessa noite tentar ler toda a carta de Tito e expô-la nesses 4 grandes blocos que nós separamos. Então vamos ao nosso primeiro ponto.
A sã doutrina em um mundo de engano. A Igreja de Jesus Cristo necessita da sã doutrina para regular a sua vida segundo a vontade de Deus, em oposição ao mundo enganoso e morto. Tá bem? Essa é a nossa afirmação teológica. Regular aqui é no sentido de regra, ok? Para nós regularmos a nossa vida, termos a nossa vida regulada pelas Escrituras. Então vamos ao primeiro ponto do nosso sermão de hoje. A sã doutrina regula o ministério cristão. Capítulo 1, versos de 1 a 4. Aqui nós vemos o apóstolo Paulo, no começo de sua carta, mostrando já como que o seu ministério como apóstolo de Jesus Cristo deve ser. Ele logo no começo de sua carta nos mostra qual que é o seu objetivo, qual que é o meio para alcançar esse objetivo e qual é o fundamento para alcançar esse objetivo. Versos 1 a 2 nós lemos assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. E a gente vê aqui, portanto, o grande apóstolo Paulo mostrando que ele, por mais que seja uma sumidade teológica, por mais que seja alguém profundo nas Escrituras, ele é alguém profundamente submisso às Escrituras. Ele não está acima das Escrituras, ele está submisso à revelação que Deus o deu. E o objetivo do seu ministério, como nós vimos, é para promover a fé dos eleitos de Deus. Não é para enriquecer, não é para trocar de carro todo ano, não é para ser conhecido como campeão da ortodoxia reformada. Não é esse o objetivo. É para promover a fé dos eleitos de Deus, é para levar pecadores mortos em seus delitos e pecados ao pleno conhecimento da verdade. E esse conhecimento da verdade não é só para encher o nosso cérebro teológico, mas é segundo a piedade, onde nós vemos que, portanto, isso envolve não só o nosso cérebro, mas o nosso coração, que deve nos conduzir, portanto, à santidade, à piedade. E isso é o que a sã doutrina faz. Sã doutrina significa doutrina saudável. Essa palavrinha sã, usada no Novo Testamento, é um termo medicinal, médico, em que o apóstolo Paulo usa para dizer que há um determinado ensino que é distinto, que é diferente, que seus efeitos produzem vida, não é? É isso que a boa teologia, segundo o Evangelho, faz conosco e promove, portanto, a esperança na vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. E a sã doutrina nos revela também o Deus verdadeiro, o Deus que age segundo a sua graça, um Deus que age e não deve satisfação a ninguém, um Deus que age e determina segundo o seu beneplácito, segundo a sua vontade soberana, onde ele opera todas as coisas segundo esse conselho, o conselho da sua vontade. Pois quem foi o seu conselheiro? Quem o deu primeiro para que ele pudesse receber? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele, é isso que faz. A sã doutrina nos conduz à piedade, nos conduz à adoração, nos conduz a sermos moldados à imagem de Jesus Cristo. Mas não para por aí. Paulo continua dizendo no versículo 3, o meio disso. Como que é isso? Como que as pessoas chegam ao pleno conhecimento da verdade? Como que as pessoas chegam à fé? Como que as pessoas conhecem o Deus verdadeiro soberano das Escrituras? É por meio de revelação? É por meio de sonho? É por meio de alguém sonhou, alguém viu? Eu tive um insight, Deus sussurrou no meu ouvido? Não! 1000 vezes não! Veja o versículo 3. E em tempos devidos, manifestou a sua palavra mediante a pregação. Manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. É aqui. Aqui é onde nós chegamos ao pleno conhecimento da verdade. É aqui onde nós conhecemos o Deus verdadeiro. É aqui onde nós chegamos à fé, pela palavra mediante a pregação. É isso, meus irmãos. A sã doutrina, não é? Regula o ministério cristão para que nós possamos manter o objetivo em foco. Quão fácil é nós nos perdermos aqui. Quão fácil é um ministro se perder no meio aqui, achando que é a sua eloquência, achando que é o seu carismatismo, né? O seu carisma, que ele está disposto. Não, esquece! É mediante a sua palavra, mediante a pregação. Não é por meios humanos. Não é por ritos humanos. Nós não vamos trazer jovens para a igreja, pintando a igreja de preto, colocando gelo seco aqui,
holofotes e etc. Venha, porque vai ter show, porque vai ter alguém cantando aqui, porque vai ter uma celebridade gospel aqui, porque vai ter um pregador famoso aqui. 1000 vezes não. É mediante a pregação da palavra. Aliás, Deus nos deu a sua palavra para ficar aberta lá no Salmo 91 na nossa casa. Por que Deus nos deu a sua palavra? Esse é o meio, irmãos. É o meio. E qual é o fundamento? Versículo 4. A Tito, verdadeiro filho segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Aqui está o fundamento. Aqui está, logo no capítulo 1, nos primeiros versículos, Paulo revelando e mostrando o rei, o cabeça da igreja. As coisas deveriam ser organizadas em Creta por causa de Deus, o Pai, e de Cristo Jesus, nosso Salvador. E óbvio que, por mais que não esteja mencionado aqui, nós sabemos que isso acontece por obra do Espírito. Então nós vemos o Deus Trino agindo aqui, e o Espírito vai aparecer um pouquinho mais à frente na carta. Mas esse é o grande fundamento de um ministério cristão. A centralidade, a teocentricidade, que palavrinha difícil, hein? A teocentricidade, a cristocentricidade de uma igreja cristã. Ou ela não é cristã. Uma igreja não deve ter o fundamento, o nome de um pregador famoso, porque quando esse pregador famoso cair, a igreja cai junto. Ou quem, por acaso, nunca viu alguém que gostava muito de um pregador, que admirava um pregador, e aí ele foi pego lá em um escândalo, essa pessoa se decepcionou, nunca mais voltou para a igreja, porque a sua fé estava onde? Fundamentada em homens. Eu conheço uma meia dúzia de exemplos assim, imagino que você também. Então nós precisamos ser lembrados disso. Mas quem nos lembra disso? A sã doutrina. Abandone a sã doutrina e nós teremos no dia seguinte um grande curral de bodes. Então, irmãos, nós não podemos brincar aqui. Mas esse é só o capítulo 1 ainda, não saímos dele. Segundo ponto do nosso sermão. A sã doutrina regula a liderança da igreja. Olha só. Aqui nós vamos considerar, ainda no capítulo 1, versos do 5 ao 16. Então, o que a sã doutrina regula aqui, olhando para a liderança da igreja? A escolha de presbíteros. Uma palavrinha rápida para os irmãos que estão nos visitando aqui e para quem também depois acompanhar esse sermão pela internet. Aqui é um resumão, tá? Nós estamos fazendo um resumão de Tito, então se você quiser um aprofundamento detalhado em cada um desses pontos, eu recomendo que você entre lá na nossa playlist no YouTube e acompanhe desde o capítulo 1 até o 3, tá bom? Então nosso objetivo aqui é só trazer a lembrança e mostrar a importância da sã doutrina para as nossas vidas e para a nossa igreja local. Então vamos lá. A sã doutrina regula a liderança de presbíteros. Versos de 5 a 9. Vamos ler rapidinho. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos fiéis ou crentes que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é a segunda doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Irmãos, a grande falência da igreja brasileira hoje, a grande falência das grandes denominações que outrora eram modelo de piedade, de exemplo, de investimento em missões, a grande desgraça que nós encontramos hoje é porque nós temos homens que são colocados no ministério sem nenhum critério. Homens são levantados para cuidar de pastores, de igrejas. Homens sem nenhum preparo. Homens sem nenhum quesito moral básico. Homens preguiçosos, homens negligentes, homens imorais, adúlteros, fofoqueiros, enganosos, odiosos, soberbos, amantes da vanglória. Por que isso acontece? Porque a sã doutrina foi esquecida.
Meus irmãos, por que esses pastores estão fazendo o que estão fazendo se a Escritura não permite? Não. Irmão, você está sendo muito radical. Não. Calma, irmão, fica tranquilo. Vai dar tudo certo no final. Por que nós vemos homens roubando a igreja? Se aproveitando das ofertas dos fiéis. Homens trazendo, ameaçando os fiéis. Se você não... Isso está acontecendo com você, sabe por quê? Porque você não é dizimista, fiel. Sabe por que isso está acontecendo com você? Porque você foi insubmisso à minha palavra. Ah, você quer sair? Você vai. Mas a minha bênção não vai te acompanhar. Pastor, eu preciso de um aconselhamento. Não. Marca com a minha secretária. Pastor, socorro, pastor. Não tenho tempo. Eu tenho que viajar amanhã. O que é isso, irmãos? Ovelhas precisando de cuidado, de aconselhamento, de alimento. E homens simplesmente virando as costas. Ovelhas se matando no chão da igreja. E não tem evangelho, não tem doutrina para regular isso. Os irmãos se matando. E os homens líderes da igreja, que deveriam ser um modelo de piedade, virando as costas. Se matem. O importante é que você dê a sua oferta no final. Não ligam para você se você falta no culto, tanto faz. Não, o que importa é que está dizimando. A família está em frangalhos, mas o que importa é que eu vou receber meu carro amanhã. Eu vou receber meu salário amanhã. O que é isso, irmãos? Foi-se embora essa doutrina. É indispensável que o bispo seja essas coisas. É indispensável. É indispensável. Os membros dessa igreja devem ter pastores assim. Os membros dessa igreja devem lutar para ter pastores assim. Os membros da igreja cristã devem militar e pelejar para terem pastores assim. Porque essa é a palavra do rei da igreja. É a palavra do Senhor soberano da igreja. Deve ser assim. Mas vamos avançar. A sã doutrina também regula a identificação de falsos mestres. Ao passo que nós vemos como devem ser os presbíteros e os pastores fiéis, uma liderança saudável de uma igreja local, nós também aprendemos a identificar falsos mestres, falsos pastores. Versículos 10 a 16. Porque existem muitos insubordinados, pauradores, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. Verso 11. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando que não devem por torpe ganância. Foi mesmo, dentre eles, um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé, e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, todavia, para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. E é por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Eu conheço a Deus, eu sou crente, eu aceitei Jesus, né? O linguajar usado por aí. Mas você olha as suas obras. Você olha o caminho dessa pessoa, desse mestre, é um caminho de destruição. É um caminho de morte. É um caminho que não edifica, não fortalece, não dá esperança. Abriu mão do fundamento. Cristo Jesus não é o fundamento desse ministério. Deus o Pai não é o centro desse ministério. Ele não acontece pela vida do Espírito soprada na igreja, na alma dos pecadores. É um ministério morto. Não produz vida, não produz nada. As pessoas estão sempre do mesmo jeito. Sempre secas, sempre raquíticas, sempre amargas, amarguradas, tristes, soberbas. O que é isso? Frutos do inferno. Frutos de um ministério morto. Então a gente não só olha a árvore de longe. Nossa, que árvore grandona. Que árvore bonita, maravilhosa. Aí quando a gente se aproxima para colher os frutos, a gente... Nossa, essa árvore está morta. O que a gente tem que fazer com essa árvore? Derrubar e tacar fogo. Acabou. Não tem nada nela. De longe ela é muito bonita. É uma piedade aparente. Nossa, é o Charles Spurgeon na terra, de novo. Guardadas as devidas proporções, tá? Não é espiritismo isso. Guardadas as devidas proporções. Deus levantou mais um Spurgeon no nosso tempo, mais um Jonathan Edwards, mais um John Owen, uma sumidade em teologia.
Aí você olha de perto, não tem amor real pelo Senhor. Não tem fruto de piedade. Não tem absolutamente nada. Negam, são abomináveis. Eles professam com os lábios, mas o coração está longe do Senhor. Terrível, irmãos, terrível. Então, a sã doutrina, ela nos ajuda a identificar falsos mestres, falsos crentes, para exortarmos, chamarmos ao arrependimento, e se não se arrependerem, disciplina eclesiástica. Não devemos tratar como crente quem é claramente, explicitamente pagão e publicano. Nós não devemos alimentar falsa esperança em falsos crentes. Por isso que nós precisamos da sã doutrina. Por isso que nós precisamos da sã doutrina. Nós falamos ontem no grupo de jovens, que encontro maravilhoso ontem, inclusive, né? As pessoas crentes estão tristes, estão abatidos. Qual é o primeiro movimento que elas fazem? Eu preciso de um psicólogo. Mas já ocorreu que o motivo dessa tristeza, dessa apatia, dessa frieza, dessa falta de contentamento no Senhor seja fruto da sua negligência na sua vida espiritual? Isso deveria nos ocorrer. Mas espera aí. Por que eu estou tão abatido, tão triste? Por que os pecados estão vencendo tão facilmente? O que está acontecendo comigo? Eu preciso de Jesus Cristo. Eu preciso, guardadas as devidas proporções, obviamente. Às vezes você está padecendo momentos difíceis porque você está dormindo mal, está se alimentando mal, e aí o seu pecado é potencializado por conta de questões físicas. Aí daqui a pouco você está como Davi, olha, os meus ossos doíam, o meu físico estava reagindo porque eu estava encobrindo os meus pecados. Mas, irmão, sem sã doutrina, sem o evangelho da graça, a gente vai viver assim. O tempo todo, o problema é do meu pai, o problema é da minha educação, o problema é meu cônjuge, o problema é meu filho, o problema é meu patrão. Nunca é você o problema. Nunca é sua negligência, sua frieza, sua apatia, a sua falta de amor e de zelo pelo Senhor. Nunca é isso, sempre os outros. Notem, sem a sã doutrina, irmãos, nós seremos facilmente enganados. E eu não estou me referindo por um falso mestre da televisão, neopentecostal. Esse é fácil de identificar. E quando o seu próprio coração está sendo um falso mestre sobre a sua alma? Como é que você identifica isso? Como é que você examina a sua alma e os seus pensamentos para saber que você está indo longe das Escrituras, indo longe do Senhor? Então, meus irmãos, nós precisamos da sã doutrina, sim, de boa teologia sólida nas nossas almas e para as nossas famílias. Entrando agora no nosso ponto 3. Lembrando, o título da nossa mensagem é A Sã Doutrina em um Mundo de Engano. E a afirmação teológica que resume o sermão é: a Igreja de Jesus necessita da sã doutrina para regular sua vida segundo a vontade de Deus, em oposição a um sistema mundano, morto e enganoso. Vamos ao nosso terceiro ponto aqui. A sã doutrina regula a vida dos membros da igreja. Agora, nós vamos ver a sã doutrina pisando no chão da sua casa. Agora nós vamos ver a sã doutrina pisando no chão da igreja, guiando os nossos relacionamentos de todas as coisas. Capítulo 2, versos de 1 a 15 é o que nós vamos considerar agora. Só, não sei se eu falei no começo do sermão, não me lembro, essas divisões são um grande esboço, tá? Da carta. Se você quiser marcar aí, essas são as grandes divisões temáticas da carta, tá bom? Eu queria lembrar os irmãos que a gente sempre vai viver, a gente sempre vai tomar decisão segundo aquilo que cremos. Sempre. Né? Nós já mencionamos isso aqui algumas vezes, não dá para divorciar, separar, não é? Afastar aquilo que cremos daquilo que vivemos. Vivemos como vivemos porque adoramos o que adoramos. Não é? Então, os frutos da nossa vida na semana, no fim de semana, no dia do Senhor, os frutos da nossa vida revelam quem é o nosso Deus. A gente pode até, com os lábios,
professar boa teologia. A gente pode, com os lábios, afirmar grandes e profundas verdades da teologia e da Escritura. Mas se realmente nós cremos naquilo que falamos que cremos, irmãos, os frutos vão acompanhar. Não dá para fugir disso. Lembra o que Jesus falou em Mateus capítulo 7? Conheça uma árvore pelos seus frutos. Uma árvore boa produz frutos bons. Uma árvore ruim produz frutos ruins. É impossível uma árvore boa dar frutos ruins, é impossível uma árvore ruim dar frutos bons. Então aqui nós somos chamados à atenção para a nossa vida pessoal. Então, a sã doutrina aqui regula, por exemplo, a vida dos pastores da igreja. Vejam os versos 1, 7 e 8. Capítulo 2, 1, 7 e 8. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra a integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário... Ô, meu irmãozão, obrigado, hein? Olha, hoje tá igual aquele dia que tava muito calor, hein? Hoje tá naquele nível, 50 graus. Linguagem sadia, verso 8, irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Irmãos, assim nós vemos a sã doutrina regulando como os pastores devem viver na igreja, no mundo, na cidade e também na rede social. Por que não na rede social? Na rede social parece que o pessoal esquece que é crente, não é? Parece que não tem o nome de Jesus a zelar quando falamos de internet. Mas veja, muitas vezes nós somos acusados de sermos soberbos, arrogantes, irascíveis, iracundos, e com razão. Não é? Às vezes nós mesmos prejudicamos a nós mesmos. Ah, mas foi o diabo. Não foi o diabo, não, foi a sua língua. Vamos parar de terceirizar o pecado, porque a culpa foi sua. Ah, aquela pessoa se afastou do evangelho porque ela é muito dura. Sim, ela é dura. E você ainda ajuda a endurecer ainda mais. Não pregando fielmente o evangelho a ela, mas sendo irresponsável na condição que aquela pessoa se encontra. Irmãos, pregar o evangelho para alguém exige cuidado, exige sabedoria. Não é simplesmente, você vai para o inferno, miserável, desgraçado. É uma verdade? É. Mas olha como a verdade está sendo comunicada. E nós, reformados, somos muito ruins nisso. Nós somos soberbos, arrogantes. Nós não gostamos de levar as pessoas ao evangelho. Nós gostamos de humilhar teologicamente as pessoas e mostrar como elas são burras. Não é? É isso que nós fazemos. Irmãos, não deve ser assim. Nós devemos pela manhã, Senhor, eu vou pegar o ônibus. Me dê sabedoria, me dê graça. Senhor, me ajude a expor Romanos 5:1. Pois em Cristo Jesus nós temos paz contigo, nós somos justificados pela graça. Me ajuda, Senhor, a comunicar isso ao pecador. Me ajuda a ser gracioso. Me ajuda ao abrir a minha boca. Que o pecador consiga, pela tua graça, ver que há algo diferente em mim. Não por mim, mas porque há vida celestial em mim. Eu pertenço a um outro reino, isso precisa ser evidente a pecadores. Eu não sou mais igual a pecadores mortos em seus pecados, por mais que muitas vezes os resquícios de pecados me façam, às vezes, até pior que um ímpio. Mas se há vida em mim, Senhor, me ajuda a expor a verdade do teu evangelho a esses pecadores. Irmãos, é com esse coração que nós vamos aos pecadores. É com esse coração que nós vamos a quem está no erro. Então, note, pastores devem ser modelo de boas obras e de piedade. Então imagina assim, se você está vendo o teu pastor na rede social sendo não um padrão de boas obras, não um padrão piedoso a ser imitado, vive lá na rede social xingando as pessoas, usando palavras indecentes, humilhando as pessoas, você vai olhar para aquilo e falar, é isso que eu tenho que imitar? Tem uma coisa errada. Os pastores, assim como os pais, quando disciplinam seus filhos, não devem, de maneira nenhuma, revelar o caráter do diabo, mas mostrar o caráter gracioso e amoroso e justo do nosso trino Senhor soberano, que não nos tratou segundo os nossos pecados.
Então a linguagem precisa ser sadia, irrepreensível, para que o outro, quando for acusar você de alguma coisa, não tenha o que dizer. Falar, você viu lá o Mateus, né? Aquela rodinha de conversa lá no trabalho, sabe? Aquela rodinha de difamação, que às vezes você está lá no meio, participando. Então, é essa rodinha que eu estou mencionando agora. Porque você viu lá o Mateus? Aí, de repente, vem, ô, meu irmão, ô, meu amigo, você está falando mal do Mateus? Meu? O Mateus fala tão bem de você. Aquele silêncio ensurdecedor. Se você já presenciou algo assim, você sabe o que eu estou falando. Né? É aquele silêncio que você ouve assim o vento cantar. Sabe? Você ouve o pernilongo, ele está longe de você, mas você consegue ouvir o bater de suas asas de longe. Geralmente a gente só ouve quando ele está aqui, né? Circuncidando a gente aqui, esperando a oportunidade para morder a gente, né? A gente ouve quando ele está aqui. Aí, bate assim, matei, não matei, estou com ele ardendo agora, né? Mas é aquele silêncio que a gente ouve o pernilongo a 15 metros de distância. Né? Não tem o que dizer. Percebem? Assim é. Assim deve ser com os pastores e assim deve ser com todo crente, irmãos. Avançando, a sã doutrina regula a vida dos homens mais velhos e dos homens mais jovens. Veja agora, por exemplo, o versículo 2 e o versículo 6, do capítulo 2 ainda. Quanto aos homens idosos, sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Os homens mais velhos na igreja, por já terem uma experiência, uma bagagem de vida, não é? Terem errado muito, terem acertado também, esses homens crentes devem ser reverenciados, devem ser tidos na igreja como sábios conselheiros. Os jovens tendem, né? Nós mencionamos isso quando expomos esse texto, os jovens tendem a olhar para os mais velhos como aqueles que não sabem muito bem das coisas, né? Jovem é tolo mesmo. A gente é tolo, jovens. Baixa a crista, não tem coroa nenhuma na sua cabeça, isso aí é um problema seu. Você acha que você sabe alguma coisa, você não sabe nada. Porque você não sabe, você saberá alguma coisa da vida quando você tiver aí seus 50, 60, 70 anos. Aí sim. Aí nós entraremos aqui, ó. Os homens idosos, como diz Provérbios, né, que os cabelos brancos são a coroa, não é, desses homens mais sábios, mais experientes, né, mais vividos, aqueles que são jovens há mais tempo. Então, esses homens, eles devem ser temperantes, respeitáveis, sensatos, modelo na fé, no amor e na constância. Irmãos, como é triste quando nós vemos homens assim, nessa condição, tão imaturos, tão insensatos, parecendo adolescentes. Sabe um jovem que não sabe lidar muito bem com as suas emoções? Tipo meu filho. Estou falando de birra, não é? Tá irado, não sabe o que fazer, se joga no chão, tu bate a cabeça e chora, e fica nervoso, fica com raiva de todo mundo, quer bater na parede, quer bater em mim. Homens idosos assim, descontrolados. Então tem que ser temperante, tem que ser respeitável, tem que ser sensato, sadio na fé, no amor. Mas sem sã doutrina, nós vamos continuar sendo... queria usar essa expressão ruim. Nós vamos continuar sendo... Vou ter que usar essa expressão ruim mesmo? Então vai. Nós vamos continuar passando pano, não é? Para homens que deveriam ser modelo na igreja, para os jovens e não são. Nós precisaremos ir a esses homens. Lembrem que os mais velhos nós devemos, mais jovens, tratá-los como nossos pais, com respeito sem igual. Não é de qualquer maneira que nós falamos com os nossos pais, viu? Jovens, atenção aqui, pequenos. Não é de qualquer maneira que nós falamos com os nossos pais. Vocês não devem falar de qualquer maneira com seus pais, viu, Starzinha? Vocês devem respeitar os seus pais, pois são autoridade divina colocada por Deus para cuidar de vocês. Tá? Então nós, quando vamos exortar alguém mais experiente, nós vamos com amor, com graça, não é? Mas nós vamos com a sã doutrina, com as escrituras abertas. Os jovens agora, versículo 6. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Nós vimos como essa palavrinha criteriosa deu trabalho. Foi quase um sermão de 1 hora só sobre essa palavrinha criteriosos, né? Jovens, vocês precisam ser sábios. Vocês precisam ter autocontrole. Vocês precisam dominar as suas paixões, seus desejos, suas tentações.
A virtude de um homem cristão é que ele domina os seus vícios, ele não é dominado por eles. Ele é um homem que age e anda no Espírito. Ele não é um homem imoral, ele se submete à disciplina do Evangelho em todas as coisas. Estava conversando com um jovem essa semana, e ele me falou que na escola dele agora, e graças a Deus por isso, né? Seria bom se tivesse uma regra dessa em casa, mas tudo bem. Agora é proibido usar celular em sala de aula. Proibido. Não sei qual que é a penalidade, a sanção, mas é proibido. E ele falou assim, estava todo mundo usando. Eu queria usar também, mas eu lembrei do 5º mandamento. Eu lembrei que eu devo ser submisso e responsável às autoridades. Então eu meio contrariado, mas eu não mexi no meu celular. É isso. É exatamente isso. Controle sobre os desejos. Controle sobre as paixões. Controle. Deus mandou, não interessa se eu quero ou se eu não quero. Deus falou, cale-se diante dele toda a terra. Ele é a autoridade máxima, última e final. E acabou. E pronto. E aquilo é para o meu bem e é para o nosso bem. Então, qual que é o nosso grande problema hoje? Nós temos homens, jovens, sem referencial masculino, sem liderança masculina forte, amorosa, graciosa, mas firme e forte, sem modelo de homens maduros na fé, espiritualmente falando. Nós não temos exemplos de pais que passam horas e horas e horas sangrando os seus joelhos, orando pela salvação dos seus filhos. Nós não temos isso na nossa geração. Nós não temos a quem olhar e dizer, aquele homem, eu quero ser como aquele homem. Porque eu sei que aquele homem, ele ora pela igreja, ele ora pela sua esposa, ele ora pelos seus filhos. Eu vejo as marcas em seus joelhos. Nós somos pós-milenistas, não é? Colocamos a nossa esperança na graça de Deus de que o evangelho vai triunfar na geração seguinte, ainda que tenhamos algumas quedas no reino, sabemos que o reino ele vai triunfar, ele vai se levantar, ele vai avançar por causa do Rei Jesus, que tem todo o poder no céu e na terra. Mas da maneira como nós estamos vivendo, negligentes, apáticos, irmãos, sinto muito. Desse jeito, os nossos filhos não vão virar o mundo de ponta cabeça. Não dá. Não dá. Nós oramos 10 minutinhos pelos nossos filhos, já estamos lá babando, dormindo, caindo. Como é que os nossos filhos, pela graça de Deus, vão virar o mundo de ponta cabeça? Como é que nós vamos virar o Tatuapé de ponta cabeça? Se os nossos jovens passam mais tempo em rede social, em joguinho, internet, do que passando tempo com o Senhor. Os nossos jovens não têm modelo a seguir. Os nossos moços, como é que eles vão cumprir essa ordenança se não há homens maduros e fiéis na igreja, que estão se conformando à sã doutrina, que estão sendo esmagados pelo Evangelho, que estão sendo trucidados pelo Evangelho, que estão sendo perfurados, quebrados pelo Evangelho. Onde estão esses homens? Irmãos, onde estão esses homens? A minha oração é que você grite em seu coração, sou eu, quero ser esse homem. Eis-me aqui, Senhor, me levanta como um profeta, um atalaia do Senhor, que pega as Escrituras, ama as Escrituras, aplica as Escrituras e ora as Escrituras, e que seja um modelo de piedade. Profeta no sentido de anunciar a Escritura, tá bem? É nesse sentido, tá? Porque nós entendemos que o dom de profecia cessou, não está mais disponível nós hoje, pois cumpriu o seu propósito. É nesse sentido, portanto, lato, tá? Lato geral, que nós usamos profeta aqui. Então, sim, os nossos jovens devem ser sábios, autocontrolados. Mas nós precisamos lembrar, por isso que nós temos os idosos mencionados acima e os jovens logo na sequência. Irmãos mais maduros, vocês precisamos, todos nós precisamos ser modelo para esses pequenos, para os pré-adolescentes, para o adolescente. Modelo de como amamos as nossas esposas, como educamos nossos filhos, como passamos o tempo em oração. Nós precisamos, nas nossas conversas, dizer, meus irmãos, nessa semana eu estava orando e o Senhor me visitou em graça, Ele mostrou onde eu estava pecando, onde eu estava caindo. Esse texto da Escritura, para mim, brilhou de uma maneira sem igual. Eu estou trabalhando em reformas da minha vida a partir disso. Onde está isso em nossos lábios? Onde está isso em nossas famílias? Irmãos, onde está isso em nossa igreja? Nós precisamos disso. A sã doutrina promove isso. E aí, semelhantemente, a sã doutrina regula a vida das mulheres mais velhas e das mulheres mais jovens. Versos de 3 a 5. As mais velhas, quanto às mulheres idosas, semelhantemente, sejam sérias em seu proceder.
não caluniadoras. Lembrando que esse caluniadoras aqui é literalmente não seja diabas. Né? Porque um dos trabalhos principais do diabo é caluniar as pessoas. Né? E as mulheres idosas aqui, elas estavam tendo em Creta um grande problema com isso. Difamação, fofoca, matando as pessoas com a sua palavra. Então elas não devem ser diabas, caluniadoras, não escravizadas a muito vinho. Antes sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos. Agora, da mesma sorte, as irmãs mais experientes, mais velhas na igreja, devem ser amadas, tidas como mães pelos jovens. E essas irmãs devem ser modelo de piedade para as mais jovens. Nós, na nossa igreja local, precisamos perguntar, por exemplo, para a Aline, para a Rafa, para quem mais? Para a Letícia, cadê? Para a Raquel, para a Mel, para a Carol, para a Sayuri, para as irmãs mais jovens da nossa igreja, perguntar: qual irmã mais velha vocês estão imitando? Qual irmã mais velha na nossa igreja? Esquece a internet, tá? Esquece a internet. Na internet todo mundo é uma bênção. Tá bom? Quais são as irmãs na nossa igreja local que são referência para você? Isso revela muita coisa. A depender da resposta, isso revela, primeiro, a depender da resposta. Se for uma resposta negativa, revela que ou não temos exemplos de irmãs mais velhas e mais piedosas a serem seguidos, ou você, irmã mais jovem, está negligenciando estreitar laços com irmãs mais velhas na igreja. Vocês percebem a grande heresia de a gente segregar a igreja e dizer assim: jovens têm o culto deles, jovens têm o encontro deles. Pais, deixem os jovens em paz. Não, pessoal da terceira idade tem o ministério da terceira idade. Tem um encontro, tem a conferência. Vocês querem fazer o quê nos jovens? Percebem o horror disso? Nós deixamos um monte de tolos discipularem a si mesmos. Nós precisamos incentivar isso na nossa igreja. Os mais velhos, mais experientes, precisam ser modelos, precisam lutar aqui com o Senhor para serem santificados, para que os desejos aqui escravizados a muito vinho, não é somente ao vinho. O vinho é um dos pontos aqui, mas dominado pelo vinho envolve dominado a outras coisas. Você é amante de si mesmo. Você é egoísta, você é egocêntrico, você é narcisista. Ai de quem se coloca no seu caminho entre aquilo que você quer fazer e a sua vontade. Ai de quem ficar aqui no meio. Ó. Escravo de si mesmo. Então, irmãs mais velhas, lembrem disso. Lembrem disso. Vocês, irmãs, precisam ser sérias em seu proceder. Não se darem a difamação, mas serem piedosas. Amantes da verdade, da santidade, de preservar a reputação dos irmãos, não só na igreja, mas fora também. Para que então, as mais jovens, versos 4 e 5, diz assim o texto: a fim de serem instruídas, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos. Irmãos, nós temos uma ideologia nefasta, não só uma ideologia, mas uma cultura anti-Deus, anti-evangelho. Que irmãs mais jovens, agora eu preciso me dirigir a vocês. Nós temos exemplos de jovens que não sonham mais em ser esposas, não sonham mais em ser mães, odeiam filhos, não querem filhos, querem casamento, querem sexo livre, mas não querem filhos. O que é isso? De onde vem essa mentalidade anti-filhos? De onde vem essa mentalidade anti-matrimônio? De onde é que vem isso? Não é da Escritura. Quando nós temos mulheres que sonham em ter uma carreira, sonham em alcançar patamares lá em cima. E para ela, o sonho é ela ser presidente, gerente, CEO. E quando ela olha para a maternidade, para a amamentação, para trocar uma fralda, ela diz: isso daí
é desprezível. Isso daí não é para mim. Sabe por que isso acontece? Porque nós temos uma igreja que abandonou a sã doutrina. Uma igreja que se tornou covarde em dizer assim, você está caminhando em pecado dessa forma. Uma igreja que não olha mais para a sã doutrina e não proclama mais as verdades do Senhor. A gloriosa vocação de uma mulher. Jovens, ouçam isso, porque eu sei que vocês não vão ver isso nas revistas por aí, nos jornais por aí, no Instagram, no TikTok, você não vai ver isso por aí. A gloriosa vocação de uma mulher é cuidar de seu marido, cuidar do seu lar e gerar filhos para a glória de Deus. Se Satanás diz o contrário, eu não estou nem aí. Se filosofias mundanas dizem o contrário, eu não estou nem aí. Importa ouvirmos as Escrituras. Nós somos cristãos, ouvimos as Escrituras. Nós nos submetemos às Escrituras. Jesus é o Rei das nossas almas, a Ele toda honra, glória, louvor, poder, domínio, império e soberania e sabedoria, pois Ele é digno, irmãos. Ele é digno. Então as jovens recém-casadas devem sonhar em ter filhos, devem amar seus maridos, orar por eles, pelos seus pecados, serem doces com eles, pacientes com eles, sensatas, honestas, boas donas de casa. Quem no Instagram vai cuidar da sua casa, mulher? Queima o teu celular, vai amar teu marido. Para de conversinha no Instagram, vai cuidar do marido. Ama o teu marido, diga que ama o teu marido. Vá cuidar dele para a glória de Deus. Vai cuidar da intimidade de vocês para a glória de Deus, antes que o diabo venha tentar vocês. Levem isso a sério, irmãos. Isso é ministério. Casamento é ministério. É onde nós servimos a Deus. Olha o finalzinho desse versículo 5. Para que a palavra de Deus não seja difamada. Por que é que a palavra de Deus tem sido difamada em muitos casamentos cristãos por aí? Por que é que nós temos pastores e crentes no 5º, no 6º casamento e todo mundo, ó? O que é isso? O que é isso? Mas para a glória do nosso Deus, não para a nossa soberba, não para a nossa vanglória. Nós temos jovens em nossa igreja local que quando caem em assunto, por exemplo, de corte, de cuidado, de como os homens na nossa igreja estão se aproximando de jovens, cuidando de sua pureza, do seu próprio coração e da pureza da jovem que ele está se aproximando, pela graça de Deus nós temos exemplos para dar. Ah, isso é coisa de outro mundo. E realmente, meu irmão, isso é coisa de quem está com o coração na Jerusalém Celestial. Não é coisa de quem está no inferno mesmo. Pela graça de Deus, nós temos exemplos para dar, e para isso nós pelejamos e lutamos, pois temos posto a nossa esperança no Deus vivo, que é Salvador de todos os homens, especialmente os que creem, como diz a Escritura. Ele é o nosso fundamento. Não é? Então, irmãs mais jovens, cuidado para que a palavra de Deus não seja difamada por conta de como vocês vivem. Também nós temos uma palavra dos versículos 9 a 10 para os servos, não é? Vamos lá ler. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem. Pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Agora, você que é funcionário, você precisa ser um funcionário exemplar. Até 100 anos, 150 anos no passado, mais ou menos, os patrões desejavam contratar cristãos, porque eles eram sérios. Eles não ficavam de conversa, eles iam lá e faziam o seu trabalho para a glória de Deus. Chegavam no horário, precisava estar ali, fazia um excelente trabalho. Hoje as pessoas querem distância de crente. Não, prefiro contratar um ateu porque crente dá muito problema. É fofoca, é briga, é um querendo passar a perna no outro, querendo derrubar o outro, querendo o lugar do outro. Servos, empregados, sejam em tudo piedosos, fazendo com que o evangelho receba mais glória. Né? Ornar aqui é como pegar aquelas joias no baú, que estão todas misturadas, e colocar uma a uma, e mostrar a preciosidade de cada uma delas, como nós falamos, né? Quando expomos esse texto. Então mostre o Deus que você serve por meio da sua vida lá no seu trabalho. E pregue o evangelho lá. Não esqueça que lá você também é um missionário. Não se esqueça que lá Deus plantou você lá para que pessoas ouvissem o evangelho através de você lá. Sim, é você, não sou eu. Eu não conheço, acho que 99,9, ou a depender de quem aqui,
Eu não conheço 100% dos contatos das pessoas que você tem acesso. E talvez eu nunca terei. É com você mesmo. É pessoalmente com você. Agora, versos 11 a 15, para acabar o capítulo 2. Estamos chegando lá, irmãos. Acho que vai dar certo, hein? Para acabar o capítulo 2, versos de 11 a 15. Aí agora, meus irmãos, agora é onde o legalismo desfalece. Agora é onde o legalista ele derrete. Até agora, nós batemos muito naquele imoral, né? No liberal, que abre mão dos mandamentos. Não, a gente foi salvo pela graça, agora não precisa se importar com a maneira como a gente vive. O nosso espírito foi salvo, então não importa o que a gente faça. A gente bateu agora no imoral, né? No liberal. E o legalista podia estar assim, né? Isso aí, faça, isso. Peraí, você esqueceu de 3 itens nessa lista, deixa eu colocar para você. Agora a gente vai ver o legalista derretendo. Versos de 11 a 15 diz: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora aos homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende, também com toda autoridade. Ninguém te despreze. Aqui está o coração da vida cristã. É por causa da graça de Deus. O conformista, aquele que só tem uma religião exterior, sabe? Ele não vê a glória e a beleza disso interiormente falando. Ele é movido só pelo externo. Mas aquele que a graça de Deus está educando, não é? Aqui a graça de Deus se manifesta e ela educa, tá? O verbo principal que é educar, não é manifestar. A graça se manifesta e tem um fruto, tem algo, uma evidência dessa graça na vida de alguém. Qual é? Educando a renegar a uma vida passada, a negar o pecado, a odiar o pecado, a fazer do pecado o seu pior inimigo. Ele tem um alvo: matar o pecado e viver para a glória de Deus. Esse é o grande alvo do crente: viver para a glória de Deus, mortificar a si mesmo e viver para Deus, pois ele foi ressuscitado em Cristo Jesus, quando a vida de Deus foi colocada, foi soprada na alma desse pecador morto em delitos e pecados. A graça de Deus é a razão. O coração dele bate e há um cântico nesse coração: graça, 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 graça. Há um pensamento nessa mente: graça, 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 graça. Há um desejo na tristeza: graça, graça, graça. É graça no começo, é graça no meio, é graça no fim. É por isso, portanto, que nós não devemos nos conformar com esse cristianismo cultural. Eu sou crente, está tudo bem, vou na igreja, eu consumo bons sermões, está tudo ótimo, sou de uma igreja reformada, leio os catecismos e está ótimo. Ele se entregou para purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Eu não sei se você já parou para pensar, mas viver em piedade, em santidade, é uma vida de boas obras. O fruto da nossa vida cristã é o nosso irmão do lado que colhe. Boas obras não se resumem a pagar um hambúrguer para alguém que está com fome. É uma boa obra se puder fazer isso e, obviamente, complementar com a mensagem do Evangelho, porque aquela pessoa não está só com fome fisicamente. Ela está sedenta, morta espiritualmente. Ela precisa do Evangelho. A alma dela está vazia. Ela está de jejum desde que ela nasceu. Ela está morta em seus delitos e pecados. Espiritualmente falando, irmãos. Então, uma vida zelosa de boas obras pertence ao povo da aliança da graça. É um povo que olha para essas coisas e diz: isso aqui é para mim. Eu estou sendo exortado aqui. Eu preciso mudar aqui. Eu preciso ser mais moído aqui. Eu preciso me conformar mais ao Evangelho aqui. É isso. Essa é a grande motivação da vida cristã. Qualquer outra motivação que existir, você tem um legalista pronto para te abraçar, ou você tem um liberal pronto para te dar um beijo. A graça de Deus, irmãos, a graça de Deus. Como é triste. Como é triste ver
famílias, homens, mulheres que nós conhecemos, do nosso convívio, familiares, amigos que abandonam a sã doutrina e se esquecem disso. Se esquecem da graça de Deus, se esquecem da gloriosa mensagem do Evangelho. Jesus Cristo se entregou por pecadores. Ele se deu por nós amorosamente, graciosamente. Ressuscitou ao terceiro dia. Nos trouxe eterna redenção. A nova criação inicia com Cristo Jesus vencendo a morte, vencendo o diabo, vencendo o inferno, vencendo Satanás, vencendo o império das trevas, nos libertando desse império terrível, dessa vida de amargura, de horror, de trevas que vivíamos, nos dando essa bendita esperança. Como é triste quando nós abandonamos essa doutrina. Como é triste, irmãos, como é triste. Nós precisamos cuidar com isso, para que nós não sejamos achados em falta. Quarto e último ponto. A sã doutrina em um mundo de engano. É o título desta mensagem. Lembrando a nossa afirmação teológica, que a Igreja de Jesus Cristo necessita da sã doutrina para regular sua vida segundo a vontade de Deus, em oposição ao mundo caído em trevas, morto e enganoso. Sem essa doutrina, irmãos, nós não temos condições. Nós seremos enganados, nós seremos levados pela correnteza. Seremos aquele navio que teve o farol, não mais como um guia, e nós cairemos em naufrágio e morreremos. Agora, nós vamos ver o último ponto do nosso sermão, que é essa doutrina regula a vida prática do crente no mundo. Chegamos lá, hein? Só que nós temos 15 versículos aí pela frente. Vamos, capítulo 3, versos de 1 a 15. É o que sustenta esse ponto, tá? E aqui nós vamos ver que a sã doutrina regula a vida do crente na sociedade. Versos 1 a 2. Nós lemos lá assim: lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, as autoridades. Sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra, e não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Então agora na sociedade, vimos essa doutrina na igreja, na vida dos crentes em particular, agora no mundo, em relação aos governos. Os governos, eles têm a sua linha de atuação, a sua esfera de autoridade que foi conferida pelo Senhor. Essa esfera não deve ser ultrapassada. E aqui nós precisamos lembrar, em tempos de eleição, nós somos muito inclinados, muito apaixonados em defender aquilo em que pensamos sobre política, mas nós precisamos lembrar que a nossa esperança última e final não reside em governos humanos. Eles são falhos, eles vão falhar. Eles vão demonstrar a sua maldade, a sua corrupção. Então, irmãos, muito cuidado para que nós, nessa defesa apaixonada, nós não nos esqueçamos de que esses governos humanos não são perfeitos. Por mais que nós entendamos que determinada visão política, etc., seja a melhor, nós precisamos tomar cuidado, porque eu não sei vocês, mas nós somos muito rápidos em falar e compartilhar nossa posição política, enquanto temos vergonha de compartilhar o Evangelho nas nossas redes sociais. O que é isso? Por que é que eu não tenho vergonha de expor um pecador que nem sabe do meu nome e lutar por ele lá porque ele defende algumas pautas políticas que eu considero corretas, enquanto eu me envergonho do rei que me salvou e que morreu e ressuscitou por mim, que me deu salvação eterna, vida eterna? Então, irmãos, tomemos cuidado com isso. E lembremos que os governos têm a sua esfera de atuação e eles não devem ultrapassar. E quando a igreja se vende para esses governos ímpios e pagãos, ela perde, portanto, a sua voz profética em exortar, em confrontar esses reis que estão agindo contra a lei de Deus, que não estão fazendo aquilo que deveriam fazer, que estão chamando o bem de mal e o mal de bem. Então, nós precisamos lembrar disso. Tá? Nós precisamos lembrar disso. A sã doutrina regula as boas obras. Veja lá, versos 8 e 14. Fiel é esta palavra, e quero que, no tocante a estas coisas, faças afirmação confiadamente, para que,
os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Nós vimos que numa carta de 3 capítulos, 5 vezes aparece essa exortação às boas obras, às boas obras, às boas obras. E eu preciso voltar a você e fazer a pergunta que eu fiz na semana passada. Uma semana se passou desde as últimas exortações. Como que você regulou sua vida para ser frutífero em boas obras? Como que nessa semana você em família se reuniu e orou e falou: amor, marido, nós precisamos ser mais zelosos em boas obras. O que nós podemos fazer? Houve isso? Houve esse cuidado? Houve esse zelo? Meus irmãos, se não houve, sabe o que aconteceu? Deus falou por sua palavra. Ele exortou você. E você virou as costas. E você fingiu que a palavra não era para você. E eu preciso lembrar a palavra de Tiago. Não sejam ouvintes da palavra, enganando a vós mesmos, mas sejam praticantes. O povo de Deus, irmãos, ele é chamado a isso, a ser zeloso em boas obras. Porque agora ele foi plantado numa Jerusalém celestial. A vida celestial nessa alma. A vida celestial fluindo nessa alma. Você que nasceu de novo deveria ficar inquieto com isso. O Senhor deveria estar chacoalhando a sua alma. Você deveria estar corando de vergonha. Porque você está ouvindo o Senhor exortando, falando, e você tem virado as costas. Irmãos, o que está acontecendo conosco? Será que nós nos enquadramos naqueles exemplos do começo? Será que a gente abandonou essa doutrina? Será que essas coisas não mexem mais com a gente? Será que falar que Jesus Cristo morreu por pecador como você, como eu, nós que merecíamos a desgraça eterna, a danação eterna, e Ele se entregou por nós, e a justiça do Pai caiu sobre Ele? Quando foi que essa verdade passou a ser tão banal? Quando foi que o nosso coração deixou de ser quebrado em 1000 pedaços quando ouvimos isso? E dizer que o Rei da Glória ressuscitou para nossa justificação. Quando foi, irmãos, que nós paramos de nos maravilhar com a glória do Evangelho? Quando foi? O que aconteceu? Quando foi que caímos? Onde caímos? O que esquecemos? Então olhemos, consideremos os nossos caminhos, voltemos às veredas antigas, consideremos os nossos caminhos. Nós temos fama de estar vivos, mas é que estamos mortos. É por isso que nós ouvimos sermão após sermão, exortação após exortação, e não mudamos, não somos transformados, não aplicamos, não lutamos com Deus em oração. Não nos esforçamos mais para sermos piedosos como outrora. Os puritanos costumavam dizer que uma vida de hipocrisia termina em apostasia. Óbvio que nós não cremos que um verdadeiro crente perca a sua salvação, nós não cremos nisso. Mas a verdade é que na pressão, quando há uma pressão no trigo, ele esfarela. E o pó desse trigo se transforma em pão. Por outro lado, quando nós esmiuçamos, apertamos o joio, não sai nada de lá. O joio não pode ser usado para fazer pão, irmãos. Então rogo ao Senhor que encontre em nós corações prontos a serem moídos, a serem exprimidos, a serem apertados, a serem humilhados, para que possamos nos tornar pão de edificação para os nossos irmãos. Para que nós possamos olhar para as nossas vidas, sim, lamentar e chorar, e transformar isso em resolução. Eu preciso mudar. Senhor, eu não estou com o coração disposto, Senhor. Então venha,
Quebra as barreiras, destrua, Senhor, me ponha de joelhos. Vença, ó Deus, as barreiras do meu coração. E Ele vencerá. E Ele vencerá. Então, irmãos, nós não podemos ser apáticos aqui. Precisamos, sim, considerar mais uma exortação que o Espírito de Cristo traz à nossa igreja em relação a isso. A sã doutrina regula a nossa ação para com os falsos mestres. Versículos de 9 a 11. Está chegando lá, irmão. Está chegando lá. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade, são fúteis. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando e por si mesmo está condenada. Qual foi a última vez que nós vimos a aplicação de uma disciplina eclesiástica? Poucos de nós levantamos as mãos, né? Quando nós fizemos essa pergunta e pedimos para os irmãos levantarem as mãos. Poucos de nós. A marca de uma igreja verdadeira é que ela é zelosa pela sã doutrina. E ela não engana. Uma igreja verdadeira, ela não engana falsos convertidos, não dá falsa esperança. Alguém que está obstinadamente em pecado é exortado. Uma testemunha é convocada. A assembleia da igreja é convocada. Permanece a corrupção em seu pecado, um coração obstinado. Então essa pessoa dá evidências de que ela é pagã e publicana, alguém que merece ser evangelizada. E nós, quando lidamos com irmãos, dia a dia da igreja, ou pessoas que nós temos fora daqui, nós precisamos saber, identificar pela Escritura, quando nós estamos lidando com um crente que está fraco, que está abatido, ou quando nós estamos lidando com um falso crente. Porque, irmãos, aqui muda tudo. Para um falso crente, nós não dizemos você precisa fazer bom uso dos meios de graça. Você é negligente em sua vida de oração. Você precisa ler mais a Escritura. Você necessita da comunhão dos irmãos. Você precisa amar mais ao Senhor Jesus. Você está fraco por conta disso. Você precisa alimentar mais a tua alma. Para um falso crente, a gente não diz isso. Para um falso crente, a gente diz, você precisa se arrepender dos seus pecados. Você nunca nasceu de novo. É por isso que você odeia a lei de Deus. É por isso que você não gosta do Evangelho. É por isso que você não gosta da piedade. É por isso que essas coisas para você são tão estranhas. Você não ama, você não deseja isso. Sabe por quê? Porque você não ama o Senhor Jesus. Sabe por que você tem tanta dificuldade em aplicar o Evangelho? Porque você nunca nasceu de novo. Então, para você não é seja disciplinado na sua vida. Coloque o Evangelho na sua rotina. Não. Aqui a exortação e a repreensão é: você nunca nasceu de novo. Você não conhece o caminho da vida. E nós, possuidores da sã doutrina, precisamos ter ciência dessas coisas. Para que nós não enganemos, sejamos enganados e nem demos nisso tudo falsa esperança. Então, o homem faccioso, aquele que cria facções na igreja, homem ou a mulher, né? Homem aqui é sentido ser humano, vocês sabem. A pessoa que cria facção na igreja e depois de ser admoestada uma ou duas vezes, permanece dura, permanece ali, difamando os irmãos, criando facção na igreja, insubmissa à liderança, é uma pessoa que deve ser evitada e deve ser disciplinada. E a igreja deve ser alertada sobre essa pessoa. E a motivação, mais uma vez, a motivação disso. Versos 3 a 8, resumindo, foi aquilo que nós acabamos de ver. Paulo, mais uma vez, dá a justificativa para vocês viverem assim, para vocês terem uma vida múltipla, uma vida maravilhosa em boas obras, vocês precisam considerar o que foi feito a vocês. Ele diz lá no versículo 8, fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas faças a afirmação, confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Mas isso por quê, irmãos? Porque a bondade de Deus se manifestou. E a bondade de Deus nos alcançou. E Deus nos salvou no seu Filho Jesus. E agora, caminhando para o final, a sã doutrina regula missões e comunhão na igreja. Versículos de 12 a 15. Vamos ler os versículos de 12 a 13, considerando
como a sã doutrina regula missões. Quando eu te enviar Ártemas ou Tíquico, apressa-te a vir até Nicópolis, ao meu encontro. Estou resolvido a passar o inverno ali. Encaminha com diligência a Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. E aqui nós vimos como nós somos pobres, irmãos. Eu fiquei profundamente triste, ainda estou incomodado. Como o preço do café tira o nosso sono, enquanto o que investimos em missões não tira. Ficamos indignados com o governo, com a inflação, com o preço das coisas, e devemos mesmo ficar indignados com essas coisas. País mal administrado, mal gerido. Mas onde está a nossa indignação em saber que a Coreia do Norte continua carente do Evangelho, a Somália, o Afeganistão, o investimento em plantações de igreja, o sustento de ministros fiéis é tão pobre, nós vimos como nós somos tão avarentos, que nós estamos mais preocupados com o que vamos comer no final de semana, com quanto vamos investir em missões. Isso deveria, irmãos, nós deveríamos parar agora isso aqui e pedir perdão a Deus. Porque nós fomos alcançados pelo Evangelho, porque alguém investiu em alguém, que investiu em alguém, e o Evangelho chegou a nós. E nós não nos preocupamos com isso. Se você não tinha uma razão para ser responsável com as suas finanças, agora você tem. Você deve usar as suas finanças para a glória de Deus, com sabedoria. E sim, pensar nisso. Os nossos recursos, tudo que temos, é para o nosso deleite, sim. É para desfrutarmos, sim. É para nos alegrarmos, sim. Mas é também, irmãos, para nós pensarmos no avanço do reino. Nós precisamos ser consumidos por isso. Nossa vida precisa ser investida nisso. Os nossos recursos precisam ser investidos nisso. Senhor, me dê uma oportunidade de emprego. Senhor, me ajuda a ter uma rendinha extra. Senhor, como eu gostaria outro dia. Um irmão me procurou. Depois coração ali quebrado. Léo, ora por mim. Eu estou procurando emprego. Eu queria ofertar, mas eu não tenho condições. Eu quero ofertar. Eu estou sem emprego. Ora por mim porque eu quero ofertar. A preocupação dele não é que os boletos vão vencer. Ele deve se preocupar, claro que deve. Mas a preocupação última e final desse irmão é que eu quero participar do que Deus está fazendo no mundo. Eu quero investir meus recursos lá. Irmão, isso deveria mexer com a gente. De verdade. Nós precisamos nos preocupar com isso. Precisamos nos preocupar com isso. A sã doutrina também regula a comunhão na igreja. Veja o versículo 15, ó. Todos os que se acham comigo te saúdam. Todos os que se acham comigo. Paulo não tinha um ministério solo. Ele fica solo na sua segunda prisão, onde ele fala, todo mundo me abandonou. Não sei quem amou o presente século. Não sei quem foi para Galácia. Lucas está ali. Timóteo, venha depressa, Timóteo. Ninguém compareceu na minha defesa. Timóteo, traga os livros. Traga a capa, Timóteo. Decapitado, degolado. Mas o seu ministério não foi um ministério isolado. Todos que se acham comigo te saúdam. Saúda quantos nos amam na fé. A graça seja com todos vós. E lembrem, se você não colocou na semana passada, depois desse ponto aí, todos vós, coloca um amém. Tá bom? Porque nos principais manuscritos gregos tem a palavrinha amém, finalizando essa oração de Paulo, tá bem? Então notem, nós vamos ter encontro de mulheres, encontro de homens, encontro de jovens. Né? O dia do Senhor é o dia mais celebrado na nossa igreja, é o dia da ressurreição do nosso Deus, onde nós guardamos com zelo, não é? Esse dia bendito e glorioso. Então, irmãos, nós precisamos pensar nisso. Nos envolver com os irmãos, nos envolver na igreja, chamar os irmãos para irem à nossa casa, compartilhar da doce e bendita comunhão dos irmãos e saber o que Deus tem feito na vida dos irmãos e também compartilhar com os irmãos o que Deus tem feito na nossa.
E assim nós crescemos, somos edificados, somos consolados, somos fortalecidos. E essa é a bendita comunhão do corpo de Cristo. Salmo 133, 1 diz, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em comunhão. E aí a gente vê o salmista descrevendo as bênçãos disso, como óleo, não é? Que desce sobre a barba de Arão. Uma figura da unção que era derramada sobre o profeta, sobre o sacerdote, mostrando a presença do Senhor naquele bendito momento. É como o orvalho, não é? Que desce, né, de Sião, o orvalho, aquilo que traz refrigério, mostrando que a comunhão dos irmãos abençoa, traz fortalecimento, traz refrigério para a nossa alma, irmãos. Agora, indo, portanto, para as aplicações finais. Aí você diz, espera aí, Léo. Quando você tem um ponto no sermão de 2 versículos, tem 3, 4, até 5 aplicações. Você foi a carta inteira. Quantas aplicações você tem aí? Calma, eu tenho só 2. Eu tenho só 2 aplicações. Fiquem tranquilos, é verdade, tá? 2 aplicações. E eu introduzo essas aplicações com a fala do puritano William Gurnall. Ele disse assim, Satanás nunca destrói a verdade de uma vez, mas sempre começa com pequenas concessões. Pequenas concessões. É só um dia sem culto doméstico. É só um dia sem ir à igreja. É só um dia sem ler a Bíblia. É só um dia sem oração. É só um dia. Daqui a pouco você se acostuma com esse um dia. Daqui a pouco são 2 dias. Daqui a pouco 3, 4, 5. E esse é o caminho da apostasia. Esse é o caminho do enfraquecimento. Esse é o caminho da sequidão espiritual. Então olhemos essas 2 aplicações. Diante de tudo isso que nós vimos, precisamos, irmãos, levar isso muito a sério. Não podemos brincar aqui. Como falamos, não é luxo sermos zelosos da sã doutrina e sua aplicação. Nós precisamos ouvir a sã doutrina, ler a sã doutrina, refletir seriamente sobre a sã doutrina, mas também pensar em como devemos aplicar em nossa vida a sã doutrina, que temos ouvido domingo após domingo. Então, como está a aplicação da sã doutrina em nossas vidas? Será que nós temos sido mais influenciados pelo mundo, pelo engano de Satanás, do que pela sã doutrina? Será que é por isso, então, que somos tão apáticos, frios, negligentes? Olhe cuidadosamente para a sua vida. Olhe cuidadosamente para as decisões que você tem tomado em família. Olhe cuidadosamente para como está o estado da sua alma diante de Deus. Olhe cuidadosamente. Cuidadosamente. Segunda aplicação, não poderia faltar, a liderança espiritual da igreja. Pastores são chamados a serem fiéis ao ensinar a sã doutrina, em aplicar a sã doutrina em suas próprias vidas, e zelar, supervisionar a igreja para que ela também aplique isso em sua vida. Pois os ministros do evangelho, aqueles que pregam o evangelho, aqueles que lideram a igreja, darão conta disso a Deus. Então a igreja local precisa estar bem atenta a isso. Ok, o evangelho está sendo pregado. Eu vejo pecadores sendo chamados ao arrependimento. Eu vejo Deus sendo exaltado em sua majestade, em sua glória. Eu vejo isso. Como que os pastores aplicam isso em suas casas? Vocês precisam responder isso. Precisam saber responder isso. Vocês precisam estar seguros disso. Eu vejo crescimento e fruto de piedade na vida dos meus pastores. Não vejo, vou até eles com a sã doutrina. Eles estão pecando em ser modelos para a igreja. Vou até eles com a sã doutrina. E os pastores devem ser achados aqui reverentes. Como nós vimos, pastores não são infalíveis. Eles têm seus pecados, eles são fracos, precisam ser sustentados em oração pela igreja. Mas eles precisam se esforçar para serem modelo para o rebanho, pois eles darão conta disso a Deus.
A pergunta que os irmãos podem fazer é: quantas horas vocês, pastores, investem em oração pela igreja? O diretório de membros. Onde fica, pastores, o diretório de membros da nossa igreja? No seu escritório, na sua biblioteca. Onde é que fica isso aqui? Léo e André, vocês abrem isso na semana? Vocês memorizaram os nomes dos membros da igreja? Memorizaram as datas de nascimento deles? Vocês estão orando pela igreja? Vocês são modelo de oração para nós? Membros dessa igreja, vocês precisam responder isso. Vocês precisam chegar a nós, nos exortar, quando for necessário. Isso é modelo de uma igreja, de uma liderança apegada a essa doutrina, que não tem nenhuma razão ou objetivos, não é, escondidos para manipular a membresia, para fazer o que quer com a sua influência, para crescer, para ser o grande campeão da ortodoxia reformada no Instagram, não é? Nós não desejamos isso. E se isso vier a acontecer, os irmãos, rogamos a Deus que estejam bem treinados para nos exortar e nos disciplinar se nós ficarmos obstinados em nossos pecados. Porque Jesus é o rei dessa igreja. Não só desta igreja local, mas de toda a igreja, não é? Católica, universal, todos os crentes em todo o mundo, todas as igrejas verdadeiras, Jesus Cristo é rei dessas igrejas. Então, irmãos, nossas considerações finais. Qual que é o título da nossa mensagem? Quem lembra? Repeti algumas vezes, hein? Vamos repetir de novo. A sã doutrina em um mundo de engano. E nós consideramos que nós precisamos urgentemente da sã doutrina, de boa teologia bíblica, histórica, robusta, profunda, para que então a sã doutrina, o evangelho, regule o ministério cristão, regule a liderança na igreja, regule a vida dos membros da igreja e regule a vida prática dos crentes no mundo. Meus irmãos, vamos fechar os nossos olhos e vamos orar ao Senhor. À luz disso que nós ouvimos, olhe rapidamente para a sua vida e responda. À luz do que Deus nos falou em Tito, você se mostra fiel à sã doutrina ou você se mostra enganado pelo mundo? Pense um pouquinho sobre isso. Assuma agora diante do Senhor um compromisso. Reconheça que você tem falhado em aplicar a sã doutrina em sua vida, em sua família. Reconheça isso. E faça um compromisso agora de buscar ao Senhor e depender de sua graça para ser um cristão de verdade, que defende e aplica a sã doutrina em sua própria vida. Ore ao Senhor. Fale com o Senhor nessa hora. Responda a Ele em oração aquilo que Ele acabou de falar em sua palavra. Pai Santo, por amor ao Teu Filho Jesus e para a glória do Teu nome, Senhor, nós imploramos. Dá-nos amor pela Tua palavra. Dá-nos amor pelo Evangelho, a fim de que sejamos cada vez mais conformados ao Teu Filho Jesus, ó Pai, e menos conformados a esse mundo de mentira e de engano. Senhor, não nos deixe seguir sendo indiferentes e negligentes a tudo isso, ó Deus. Por favor, Senhor, transforme-nos, molde-nos ao Teu Filho Jesus, molde Teu Filho Jesus em nós. Senhor, aviva-nos, aviva a Tua igreja, Senhor, dá-nos vida, aviva os homens da nossa igreja, aviva as mulheres da nossa igreja, Senhor, os maridos, as esposas, as viúvas. Senhor, aviva os nossos filhos, as nossas crianças. Por favor, ó Deus, não nos deixe ser negligentes diante dessa palavra, ó Deus. Nós não queremos mais, Senhor, viver uma vida de aparência, uma vida hipócrita.
Senhor, por favor, ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos, Senhor. Venha sobre nós, nos dê arrependimento verdadeiro. Nos dê ouvidos para ouvir, olhos para ver, coração para crer. Por favor, Senhor, faça isso. Para a tua própria glória. No teu Filho Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém e amém.